Shalom, shalom, povo do Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Esse mais um momento da oração, oração do meio-dia. Não é tempo de baixarmos a guarda. Esse tempo é tempo para estarmos em vigilância e em oração. A palavra do Senhor diz que o nosso descanso não é aqui. Nós descansaremos em uma eternidade com Cristo. Mas enquanto nós estamos no caminho, devemos fazer aquilo que Cristo disse. Eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Ou seja, todo o tempo nós precisamos estar dispostos a dar o nosso fruto, o nosso esforço no trabalho para o reino de Cristo. Amém? Oremos em nome do Senhor e ore na convicção que Deus está trabalhando. E eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que a primeira necessidade das nossas vidas é termos uma vida em Cristo e andarmos com Cristo. É uma vida de santidade, de retidão na presença dele, de verdade. É fácil ser santo? Não é. É impossível? Não é. É possível ser santo, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu o seu Espírito sem medidas. E a semente que nos foi colocada dentro de nós, adâmica, foi sufocada pela presença do Espírito Santo de Deus. O Adão primeiro, aquele que trouxe a queda, não é, a cada um de nós por meio do fruto que ele comeu juntamente com a sua esposa Eva, que nos levou a uma condenação e peso de pecado. Essa semente, ela é sufocada por algo que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Nós recebemos o Espírito de vida, o Espírito da verdade, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E esse Espírito precisa ser vivificado dentro de nós todos os dias. Nós precisamos levar uma vida no Espírito. Se nós não temos força de nós mesmos, precisamos pedir ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a esse melhor amigo, o Espírito Santo, nosso auxiliador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda nessa jornada que nós estamos aqui nessa terra, não é? Jornada que estamos aqui passando. Nós estamos passando uma chuva na terra. Nós somos peregrinos. A palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo, mas não somos dele, não é? Só uma pessoa com uma mente espiritual para compreender essas coisas, para compreender essa palavra. Estão, mas não são. Estamos de passagem, como Abraão, não é? Que a Bíblia diz que pelos olhos da fé, de longe, ele avistou a cidade. Mas Abraão, todo o tempo que esteve na terra, ele peregrinou em tendas, assim como Isaac e Jacó. Agora nós, um povo bem depois de Abraão, não é? Nós também estamos aí no caminho, caminhando para a nova Canaã, a Jerusalém celestial, a cidade que está sendo preparada e arquitetada para os filhos de Deus. Então, antes de nós queremos as bênçãos do Senhor, o livramento, antes de nós queremos a restauração, a prosperidade, antes de querermos qualquer coisa, a gente precisa querer uma vida com Deus, uma vida com a presença de Deus em nós e nas nossas casas. Quando nós temos uma vida com Deus e uma vida em Deus, o nosso caminho se torna mais fácil. Nós já andamos aí meio caminho, vamos dizer assim. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz sobre a bênção na vida dos obedientes e a maldição na vida dos desobedientes. Quando nós andamos com Deus, o céu trabalha em nosso favor. Deus, ele tem prazer de agir nas nossas vidas e agir em prol das nossas vidas. Ele tem prazer. Deus, ele abençoa aos obedientes, isso é fato. Aí alguns dizem, mas essa promessa
É uma promessa que Deus fez das bênçãos acompanhar os obedientes para a sua nação Israel. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, que o véu da separação foi rasgado de alto a baixo, não é? Que agora nós temos livre acesso ao trono da graça e fomos enxertados em Cristo, que é a videira verdadeira. A palavra do Senhor diz que nós tivemos livre acesso, que o Senhor nos constituiu povo, nação, sacerdotes, né, sacerdotisas e filhos do reino de Deus. Nós somos povo de Deus, nação de Deus, sacerdotes de Deus e filhos. Nós agora somos filhos de Deus. Então, a palavra do Senhor para a nação de Israel nos alcança, porque o Senhor nos fez nação. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá muitas bênçãos. As bênçãos vão seguir aos que creem e aos que guardam com o Senhor a aliança. E guardar a aliança é andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos da vida, em obediência. E Ele amaldiçoa aqueles que o desobedecem. Ou seja, muitas vezes a gente corre atrás de muitas coisas que nós queremos para o nosso viver nessa terra, para a satisfação daquilo que é terreno, material, nas nossas vidas, daquilo que é físico. Mas o caminho mais perto e mais fácil é o caminho da vida com Deus, da obediência a Deus, da santidade no Senhor. Amém? Da vida no Espírito, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E a bênção do Senhor é totalmente disponibilizada. O Senhor rasga os céus em favor dos filhos, em favor dos obedientes do Senhor. Amém? Vamos orar agora na certeza de que o Pai vai ouvir as nossas orações e vai responder a nossa oração. Eu estou aqui tentando lembrar que Deus nos fez sacerdotes, povo, nação, povo adquirido, nação santa, sacerdotes. O Senhor fez alguma coisa mais que agora está me fugindo na minha memória. É Pedro que vai falar a respeito disso na sua carta. Mas, igreja, é tão importante o caminho da obediência. Nós temos tanta dificuldade de obedecermos, não é? Como convém obedecermos na plenitude da palavra. Nos parece tão difícil, mas não é. Sabe por que não é difícil? Difícil é não obedecer e viver uma vida sob cadeias e algemas espirituais, sob domínio de Satanás, lançado à própria sorte. Amém? Sem ter um futuro, sem ter uma esperança e sem ter o que é primordial, a presença dos santos anjos de Deus nas nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos libertando. Por isso eu te convido nesse meio-dia a trazer o céu para a sua vida, a trazer o céu para dentro da tua casa, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua esposa, do seu marido, a trazer o céu para a sua vida nesse mundo secular, porque nós somos cidadãos da terra e do céu, mas em primeiríssimo lugar somos cidadãos dos céus, porque nós somos primeiro espírito. Depois nós somos cidadãos da terra, porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Então, primeiro, a nossa identidade espiritual, de filhos de Deus, de obedientes a uma palavra, não é? Deus nos deu leis a serem cumpridas. Aí, assim, quando eu falo de leis, eu não estou falando do cumprir da lei da Torá, né, do Velho Testamento, da lei de Moisés. Mas eu digo de cumprir aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele inaugurou a era da graça, quando ele inaugurou a nova dispensação. A lei mata, não é? A letra mata, porque ninguém é capaz de ser cumpridor da lei, mas o Espírito vivifica. O Espírito é a graça de Deus derramada na vida de todo aquele que crê. Os mandamentos do Senhor não são pesados e eles redundam em vida, em paz, em alegria.
Sirva ao Senhor com alegria. Traga o céu para todas as áreas da sua vida. E você vai ver o fluir de Deus na sua vida. Você vai ver a diferença entre andar com Deus, estar em Deus, servir ao céu e andar com a força do seu braço, fazer a sua própria vontade. Ser como um povo que não tem lei, não é? Que não tem diretrizes, que não cumpre princípios, que não guarda mandamentos. Amém, queridos? Oremos em nome do Senhor. Todo-Poderoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá mais uma vez de fazer essa oração do meio-dia. Foi o Senhor quem fez isso, foi o céu quem me escolheu, que me separou, que me chamou, que me ordenou, e eu logo, Senhor, oh Deus querido e santo, quis entrar aí nesse caminho, mas a nossa covardia, Senhor, nos leva a querer não sermos cumpridores da tua vontade, temendo, Senhor, aquilo que pode pensar os homens a nosso respeito. Senhor, mas o Senhor tem me ensinado que obedecer é melhor do que sacrificar, Deus. E é melhor agradar a Deus do que aos homens. Então, tão rápido, eu entrei, Senhor, nessa posição de obedecer ao teu mandato, de orar por vidas, de interceder, de entrar nos lares através dessa plataforma que o Senhor tem disponibilizado para o uso, Senhor, daqueles, Pai, que vão fazer uso para o bem, dos filhos de Deus, a quem use Deus para o mal. Mas os eleitos do Senhor, faz, Senhor, oh Deus, dessa plataforma, uma porta, Senhor, de oportunidade para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus seja anunciado, para que lares sejam visitados pela presença, para que vidas conheçam a Ti como Deus verdadeiro. Senhor, a oração que saiu dos meus lábios hoje, a súplica, o clamor, a intercessão, porque eu me faço atalaia diante de Ti. Senhor, me faço uma intercessora. Senhor, ó Deus, um soldado, Deus. Ó aí, Senhor, que está, Deus, guerreando as guerras do Senhor. Senhor, que está lutando em favor, Senhor, do exército do céu. Em favor, Senhor, das vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ouça a oração. Que o Senhor ouça não só dos meus lábios, mas dos lábios de todos aqueles que irão orar, Deus. Agora, que irão orar, Deus, daqui uns dias, ao longo dos meses. Senhor, em nome de Jesus, aonde essa oração chegar, Senhor, aonde a voz do Teu Espírito chegar, por intermédio da minha voz, que o Teu, Senhor, exército santo chegue junto, que hostes do céu, que dominadores de Deus, que os espíritos, Senhor, do céu, os espíritos de Deus, os anjos do Senhor em miríades, chegam junto. Eu peço que o Altíssimo, o Santo, o Todo-Poderoso, o maravilhoso Deus, se incline a ouvir a oração que se fizer neste lugar. Tu, Altíssimo, a quem Daniel orava 3 vezes ao dia. Tu, Altíssimo, a quem Davi clamava nas suas maiores dificuldades. Senhor, a Ti eu clamo. A Ti eu clamo, Pai. Ô Senhor, que o Senhor nos faça ter experiências contigo. Assim como Tu permitiste, ó Deus, que Paulo fosse até o 3º céu, onde ele viu coisas inefáveis que não era lícito falar, Deus. Que o Senhor nos permita ter experiências contigo. Que o Senhor nos permita tocar os céus, Senhor, através das nossas vidas. Que o Senhor nos permita, Deus, conhecer as coisas do Espírito. Deus, Tu és um Deus maravilhoso, um Pai amoroso, Deus. Tu és um Pai, Deus, que tem seu prazer, Senhor, no relacionamento com seus filhos e filhas, em se relacionar, em conversar, Deus. Oh, Senhor, porque sim, o Senhor é uma pessoa, e o Senhor fala, o Senhor conversa, o Senhor orienta, o Senhor dirige. O Senhor, Deus, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o Teu Espírito habita em nós. E nesta hora, Deus, eu te peço, flua de dentro do meu coração, flua, Deus, na vida do Teu povo, vivifica o Teu Espírito, Pai, no coração do Teu povo. Senhor, que eles tenham a mente de Cristo, que eu tenha a mente de Cristo. Que nós tenhamos a mente transformada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos todos os dias viver essa metanoia, Deus. Essa mudança de mente, Deus.
Nos ajuda a anular os sofismas, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Levar as mentes cativas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Deus querido e santo, a não cairmos, Senhor, nos enganos do tempo presente, Pai. Não nos deixe, Deus, sermos enganados, Pai. Enganados, porque há um grande engano, Deus. Oh, Senhor, que está chegando na terra. Mas aqueles, Senhor, que são filhos de Deus, que estão ligados contigo, Deus, que são seu remanescente, estão com os teus ouvidos atentos e os seus olhos abertos, como estava Simeão nos seus dias, Pai. Senhor, nos dias, Pai, em que Jesus foi levado pelos seus pais ao templo, 8º dia para ser apresentado e para pagar, Deus, o sacrifício em favor, Deus, oh, Senhor, da apresentação do teu filho. Tua palavra diz que aqueles dias os homens se encontravam, Deus, cegos, Senhor, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os saduceus, muitos daquela época, Deus, os governantes daquela época, eles estavam em trevas, Pai. Tanto que não reconheceram o Filho de Deus no dia da sua visitação. Mas ali tinha um homem chamado Simeão, cujo Espírito, Deus, estava, Senhor, vivo, em alerta diante de Deus, que estava guardando, Senhor, o cumprimento, Senhor, da tua promessa, Pai. E Simeão segurou o teu filho nos braços e disse que o Espírito disse para ele que ele não morreria sem ver antes a salvação e que os olhos dele já estavam vendo aquela salvação e que o Senhor poderia despedi-lo em paz. Senhor, a gente vê pela tua palavra, Senhor, que Simeão profetizou, Senhor, a respeito de Jesus para Maria, Pai, e disse que uma espada traspassaria o coração daquela mulher, Deus. Ele falava a respeito da morte, Senhor, com que Cristo haveria de morrer. Simeão, Deus, era um homem ligado com o céu. Assim, Senhor, como Zacarias, Isabel, assim como Ana, que disse, Senhor, os meus olhos viram a tua salvação. Aquela simples serva, Deus, que dedicou a sua vida a servir ao Senhor no templo, com jejuns e orações, e com uma vida santa, Deus. Havia um remanescente nos dias, Senhor, de Jesus, nos dias, Pai, Senhor, da vinda do Filho de Deus a essa terra, Pai. Senhor, para o seu povo, o Messias aguardado e esperado. Mas eles não tiveram olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, Senhor, coração para compreender. E agora, Deus, nós estamos aí, Deus, perto de que o Filho de Deus se apresente, Senhor, a nós. E que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir o toque da trombeta e o coração, Deus, para compreender os tempos em que estamos vivendo, os tempos em que estamos inseridos. Não nos deixe, Senhor, cair, Senhor, em nenhuma doutrina, Senhor, de demônios. Não nos deixe, Senhor, cairmos em nenhuma cilada de demônios. Senhor, que tudo aquilo que o inferno está preparando para trazer, Senhor, através dos novaerinos, um grande engano na terra, Senhor. Que nós estejamos em alerta, Deus, para compreender as coisas do Espírito e não sermos engodados, Pai, pelo príncipe deste mundo. Tira das nossas vidas, Pai, tudo que não provém de Ti. Senhor, que o Senhor levante nesse tempo um remanescente fiel, Deus. Sempre houve, Deus, desde o início de todas as coisas, um remanescente fiel. Um povo que guardou contigo a aliança. Um povo que andou contigo e por isso receberam visitas de anjos, Deus. Que a gente possa receber, Deus, nas nossas casas, visita de anjos, como eu já recebi, Deus. Eu já recebi, Senhor, visita de anjos, Pai. Eu já recebi, Senhor. Oh, Deus, que outras pessoas tenham essa experiência. Que o Senhor lhes fale, Deus, das coisas futuras. Senhor, um futuro que não está muito longe, Pai. Em nome de Jesus, abra os olhos espirituais do teu povo, Senhor. Eu não estou aqui, Deus, para, Senhor, encher, Deus, a casa do teu povo de bens materiais, através, Senhor, dos lábios, do fruto dos meus lábios. Mas eu estou aqui, Deus, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Como o Senhor disse, Deus, que é tempo, Senhor, do Senhor calar a voz de Manassés e levantar, Deus, a voz de João o Batista. Manassés, Deus, aquele que sacrificou o seu filho, Deus, ao Deus Moloque. Senhor, quantos, Deus, que eram para estar, Senhor, cuidando dos seus filhos espirituais,
das suas ovelhas e levando, ó Deus, a um caminho de vida, pregando, Senhor, o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é renúncia. Renúncia das próprias vontades. Senhor, é a renúncia do pecado. Senhor, quantos pastores, Deus, com a síndrome de Manassés, sacrificando seus filhos, Deus. Ó Senhor, a Satanás, as ovelhas que o Senhor os confiou para cuidarem, porque amam o presente século, porque querem a riqueza deste mundo, porque estão trocando, Deus, o tesouro, Senhor, que dura para sempre, o tesouro no céu, Senhor, pelas bolotas, pelas migalhas, pelos pratos de lentilha que Mamon, Senhor, está aí, Senhor, dando àqueles cujo espírito é reprovável diante de Ti. Senhor, que o Senhor tire dos altares das igrejas brasileiras os Manassés, Deus, os que têm o espírito de Manassés, Deus, e que o Senhor levante, Deus, a voz, Senhor, profética de João Batista, que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres, segundo o teu coração, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, cheios de autoridade, de poder, Deus. Senhor, porque a voz de Deus é conhecida, Deus, ao coração, Senhor, dos verdadeiros. Seu Espírito testifica com o Espírito, Pai. Há homens prudentes, há verdadeiros, Pai. Senhor, pastores nessa nação, que a esses, Pai, o Senhor coloque em lugar de destaque. Homens, Pai, cujo espírito é reto diante de Ti, Deus. Quanto aos reprováveis, que o Senhor os tire, Deus. Oh, Senhor, do lugar de honra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que eu nem preciso te pedir isso, porque eu sei que o Senhor já vai fazer isso. Está no coração do Senhor fazer isso. Como o Senhor levantou o Senhor Samuel nos seus dias. Pai, como o Senhor falou com Samuel, Deus. Ah, Senhor, que o Senhor levante a geração de Samuel, Senhor, que foi aí, Deus, um juiz, um profeta do Deus Altíssimo, um sacerdote, Deus. Ah, Senhor, da sua nação, que assim o Senhor levante, em nome de Jesus, nos quatro cantos da nação brasileira, Senhor, nos quatro cantos da terra, do Oriente ao Ocidente, Ásia, Europa e Oceania, homens segundo o coração de Deus, para anunciar, Deus, oh Senhor, a vida que Deus tem reservada, Deus, para aqueles que nele creem, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus veio à terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, do pecado porque não creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, da justiça porque o Senhor foi para o Pai, preparar morada para os seus, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mas há, Senhor, homens que dizem que não é tempo de anunciar sobre o pecado. É sim, porque João Batista falou a respeito do pecado de Herodes. Ele não temeu, Senhor, aquele homem que era autoridade sobre ele e que até pediu a sua cabeça. Senhor, que a gente não tema aqueles que vão pedir, Senhor, a nossa cabeça, porque nós estamos anunciando as verdades da tua palavra. Levante homens, Deus, com o teu Espírito Santo, para trazer, Senhor, pecadores ao caminho do arrependimento. Que falem, ó Deus, a palavra da verdade. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Senhor, é muito triste os escândalos que a gente tem visto nessa nação, Deus. Ô Senhor, escândalo que tem vindo, Deus, do meio do povo denominado povo de Deus. E está escrito, é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Que o Senhor nos livre, Deus, de cairmos nas astutas ciladas de Satanás. Que o Senhor nos livre de sermos engodados, Senhor, pelo Deus desse século, como foi, Senhor, Judas. Que o Senhor nos livre, Deus, de cairmos, Pai, nas tentações do tempo presente. Nos livre de nós mesmos. Nos livre, Senhor, das ilusões deste mundo. Nos livre, Senhor, Deus, do domínio de Satanás. Que o teu Espírito, Deus, Senhor, flua nas nossas vidas. Que o Senhor nos faça cheios de Deus, cheios da tua presença. Que o Senhor nos ajude, Deus. Senhor, para que nós possamos ajudar, Deus, os fracos na fé. Em nome de Jesus, que sejamos revestidos das armas do teu Espírito nesse dia. Senhor, levante mulheres segundo o teu coração.
plante essas mulheres, Deus, nos lugares, Senhor, oh Deus, dessa terra, Senhor, que se fazem necessários. Coloque mulheres, Deus, nos governos dessa nação. Coloque mulheres, Deus, no poder público dessa nação. Coloque Deus, homens segundo o teu coração. Separe cadeiras, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor veio, Pai, Deus, para convencer pecadores. O Senhor veio para os doentes. Os sãos, eles não precisam de médicos. E os doentes, Deus, muitas vezes eles não estão, Senhor, no aprisco de Deus, mas eles estão lá fora, Deus. Há homens, Deus, que verdadeiramente não são maus, mas não conhecem o caminho da vida. Há zombadores, é fato, Deus. E muitas vezes os zombadores não estão só lá no mundo, eles estão no meio do povo de Deus também. Porque aonde há um trigo, há um joio plantado, para trazer, Senhor, confusão de rosto no meio, Senhor, do povo de Deus. Que nessa manhã, Deus, nesse meio-dia eu oro, para que o Senhor levante os homens e mulheres de coração sincero, de espírito reto, e os coloque, Deus, em lugares altos, para que eles sejam a trombeta de Deus. Para esta última hora, nós estamos, Deus, vivendo a última era da igreja do Senhor na terra. Nós estamos vivendo, Senhor, os últimos dias, como o Senhor me disse, que não era para mim me deixar persuadir, nem me deixar enganar, como o Senhor falou para mim, que Senhor, que nessa plataforma mesmo em que eu estou, chamada YouTube, tem muitos falsos profetas, dizendo que tem o Espírito de Deus, falando da parte de Deus, mas que nem de longe tem o teu Espírito. Ao contrário, estão presos nas garras de Satanás, sendo enganados e enganando, Deus. Que o Senhor levante, Deus, uma geração de homens e mulheres segundo o teu coração, tementes a ti, Deus. Senhor, que guarde os princípios, que andem, ó Deus, contigo, Senhor, para que sejam levantados, Pai, para arrebanhar, Deus, um povo, Senhor, para ti, Deus, nessa última hora. O sacrifício de Cristo foi perfeito, vicário, seu sacrifício foi feito, ele não hesitou, ainda que o seu coração temeu, Deus, quando ele disse, se possível, passe de mim, Pai, este cálice. Mas a palavra do Senhor diz que ele disse, Pai, está consumado. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. Obrigado porque o Senhor nos deu o seu Espírito. Senhor, que tirou-nos do caminho das trevas, que nos apontou o caminho da vida, o caminho da verdade. Senhor, porque despediu o nosso inimigo de mãos vazias e encheu o teu povo de bens. Que nós saibamos usar da autoridade, do nome que é sobre todo nome, das armas espirituais, da força e dessa vida no Espírito. Senhor, para sermos vencedores, Pai. Senhor, por aquele que primeiro nos amou. Em nome de Jesus, Deus. Santifique nossos filhos, santifique nossos esposos, santifique, Deus, as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a não sermos iludidos, Pai, pelas riquezas deste mundo. Senhor, tudo aquilo que esse mundo aplaude, o Senhor reprova. Senhor, o Senhor não está com a multidão de pessoas, porque foi a multidão que deixou Cristo. Quando Cristo anunciou que ele era o pão vivo, que desceu do céu, eles acharam que o discurso do Senhor, inclusive discípulos, era um discurso pesado demais e foram abandonando o Senhor. Mas que nós, Deus, possamos saber que a tua palavra é a verdade, Deus. Guarda-nos, ó Deus, nesta verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Que como Pedro que disse, quando o Senhor perguntou, querei vós ir também? E ele disse, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, a tua palavra diz que Jesus disse para Pedro, que não foi carne nem sangue que o revelou. Que o Senhor se revele a nós e que nós possamos revelar essa verdade através do nosso testemunho, para aqueles que cruzarem, Deus, os nossos caminhos. Senhor, traga de volta ao aprisco aqueles, Pai, que sofreram, Senhor, alguma perseguição, alguma afronta, alguma desilusão. Aqueles que foram, Senhor, jogados fora, lançados fora, Deus, porque falaram a verdade. Senhor, nós estamos vivendo um tempo em que os verdadeiros profetas, Senhor, os verdadeiros homens e mulheres de Deus têm sido silenciados dentro da tua casa, Senhor,
porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E Paulo já disse a respeito desses últimos dias, que os homens seriam amantes de si mesmos, que trariam para si deuses segundo as suas vontades, segundo as suas paixões. Que o Senhor levante, Deus, os teus filhos que estão abatidos, desanimados, entristecidos, feridos, Deus. Sara a alma o coração do teu povo nessa manhã. Sara, Deus, a alma dos seus filhos que foi ferida. Sara, Senhor, o coração do teu povo. Aumenta a fé. Senhor, dá novas alegrias, novas de vida para a vida do seu povo, Pai. Não deixe, Deus, que os verdadeiros, os eleitos, os levantados pelo Senhor, tenham as suas vozes caladas. Porque a tua palavra diz que o Senhor disse para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. O Senhor conhece os que são teus. O Senhor conhece os de espírito falso e de ânimo dobre. Que a esses o Senhor venha abater. Senhor, eu ainda te peço que o Senhor dê uma oportunidade de arrependimento. Porque o Senhor não tem prazer, Senhor, na morte do ímpio, Pai. O Senhor não tem prazer, Deus. A tua palavra nos diz que de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem até a mim. E a tua palavra diz que aqueles que o Senhor deu, nenhum deles o Senhor iria perder, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que quando nós nos apresentarmos diante de ti, que a gente não ouça de ti, Pai, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está reservado para Satanás e os seus anjos. Senhor, que a gente não possa ouvir do Senhor, Deus, essas duras palavras, mas que nós possamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso que vos está reservado desde a fundação do mundo. Que a gente não possa ser desses que vão dizer: Senhor, mas eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios em seu nome, e ouvir do Senhor: eu não vos conheço. Sangue de Jesus que tem poder, nos livra, Senhor, dessa vergonha, desse opróbrio, dessa humilhação, Deus. Porque tem muitos aí, Senhor, arrebanhando multidão, Deus. Porque a multidão traz para si, Senhor, doutores segundo os seus corações, Deus. Eles querem ouvir, Deus, da vida aqui, do agora, Senhor, das riquezas deste mundo. Tira, Senhor, os coaches de cima do altar. Senhor, eu até concordo com os coaches, mas das empresas, Deus, não nos altares. Os altares é lugar, Senhor, da pregação do evangelho, do anúncio da verdade, da salvação, da vida no Espírito. Em nome de Jesus, levante, Deus, uma geração de pregadores ousados, destemidos, fervorosos, Deus, nos altares da igreja brasileira. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que nesse meio-dia, Espírito Santo, o Senhor visite o teu povo. Que o Senhor me convença, como aos meus irmãos, Pai, da necessidade de nos voltarmos para Ti, em espírito e em verdade todos os dias, Pai. Que possamos nos colocarmos diante do Senhor, Deus, como maná, Deus, que era, Senhor, recolhido todos os dias. Seu maná de ontem, o alimento de ontem não serve para hoje, Deus. Que o nosso alimento espiritual nos seja dado, Deus, e buscado todos os dias, Pai. Porque todos os dias nós precisamos da presença desse Deus em nós, nas nossas vidas. Que sejamos alimentados pela palavra da verdade, pela palavra da justiça, Pai. Em nome de Jesus. Que Cristo seja o centro das nossas emoções, das nossas decisões, o centro da nossa vida e o centro, Senhor, do nosso querer. Senhor, em nome de Jesus, eu oro também e te peço que o Senhor cure, salve, liberte e transforme dentro dos lares das famílias brasileiras. Que todas as famílias sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, o pleno conhecimento da verdade. Que levem uma vida no Espírito. Senhor, que os pecadores se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, como aquela pecadora que entrou na casa de Simão, como Maria Madalena, dos quais saíram 7 espíritos. Senhor, como, Senhor, aquele endemoniado de Gadara, Senhor, que já não tinha lugar na sociedade, Senhor, que já não fazia o que queria, mas era dominado por uma legião de demônios. Que o Senhor liberte, Deus, nesta nação. Quantos homens, Deus, presos por correntes, Deus, de pecado, de imoralidade, Deus. Oh, Senhor, de promiscuidade. Quantos homens presos por espíritos de violência, homens que já não honram as suas esposas.
que já não honram os seus filhos, que estão presos aí, Deus, em relações sexuais ilícitas, Deus, que foram entregues aos prazeres deste mundo, aos desejos e paixões, às concupiscências da sua carne, Deus. Homens que são reprováveis diante de ti. Descauteriza essas mentes. Senhor, abra, Senhor, esses olhos. Descauteriza, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito. Convença-os, ó Deus, do poder do pecado, Senhor, do inferno e da morte. Traga-os, Deus, seu transporte para o Filho do reino do seu amor. Foi com cordas de amor, Senhor, que o Senhor morreu e nos resgatou. Com cordas de amor, Senhor. Cordas de amor, Senhor. Em nome de Jesus, como o Senhor me mostrou, Deus. O Senhor é tão lindo, Pai. Ah, Senhor, que eu procurava algo e encontrava cordas. Oh, Senhor, que eram tão finas, mas que se tornavam tão grossas e fortes na minha mão, Senhor. Essas cordas de amor, Deus, que Cristo nos resgatou, Pai. Que alcance e resgate pecadores. Que eles se voltem para ti, Deus. Que eles sejam convencidos por ti, Espírito Santo. Deus, eu não estou nessa plataforma para fazer amigos. Eu não estou aqui, Deus, para ser amada. Mas eu estou aqui, Deus, para anunciar a palavra da verdade. Para interceder pelos pecadores, Senhor, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para trazer, Senhor, a vida de Deus para o meio dos lares, para dentro dos lares, por meio das minhas orações, das minhas intercessões, dos meus sacrifícios, da minha vida de renúncia, de separação para ti, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que assim o Senhor levante mulheres e homens nessa nação, Deus. Homens que muitas vezes são colocados no último degrau nas igrejas, Pai. Nas últimas cadeiras, Pai. Porque, Senhor, não podem falar a verdade, Deus. Senhor, porque a verdade incomoda, Deus. Infelizmente, Deus, nós estamos vivendo um tempo que a verdade incomoda, até no meio do povo de Deus. Não da igreja verdadeira, não daqueles cujo espírito é o Espírito de Deus, porque os verdadeiros amam a verdade. Os verdadeiros amam a tua palavra. Os verdadeiros, Pai, amam ouvir a voz profética de João Batista. Mas o joio que está no meio do trigo, Deus, e que muitas vezes tem crescido e tomado o lugar, Deus, do trigo. Não, Deus, não deve ser assim. Em nome de Jesus, que o Senhor levante, Deus, em nome de Jesus, as Anas, que o Senhor levante, Deus, as Marias, Pai, que quando ouviu do anjo Gabriel, agraciada, quando ouviu que do ventre dela nasceria o Salvador, ela diz que se cumpra a sua vontade na sua serva. Ana, Deus, ah, Senhor, Ana, que estava ali, ó Deus, casada há 7 anos, viúva, e há muitos anos, velhinha já, Deus, não saiu do templo, não saiu da presença. Senhor, oh Deus, Maria, Pai, ao contrário de Zacarias que duvidou do anjo, né, Deus? Maria não. Maria, uma jovenzinha, acreditou de primeira na palavra do anjo. Senhor, quantos sacerdotes duvidando, Pai, de que Jesus está voltando. Quantos sacerdotes duvidando, Pai, do cumprimento da tua palavra, Deus. Levante Marias, levante Isabel, Deus. Levante Ana, Pai. Nessa última geração, levante as Abigails, Pai. Levante, Deus, as Esther deste tempo, Deus. Levante, Deus, em nome de Jesus, as Déboras, líderes e profetisas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, levante mulheres segundo o teu coração. Homens segundo o teu coração. Famílias segundo o coração do Pai. Que nessa hora, Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa libertar os cativos dentro dos nossos lares. Que o Senhor possa tirá-los dos seus cativeiros espirituais. Que o Senhor possa trazer a vida de Deus, a restauração. Senhor, alianças que estão quebradas, que sejam em nome de Jesus, Senhor, diante de ti, Deus vivo, refeitas. Que o Senhor restaure lares, casamentos. Que o Senhor anule divórcios. Que o Senhor liberte filhos e filhas. Que o Senhor liberte idosos, Pai. Que o Senhor tire aqueles que estão presos nas seitas, das falsas religiões e tragam para a tua presença. Que o Espírito da verdade
Passe, Senhor, nos 4 cantos dessa terra, nos 4 cantos deste país, nos 4 cantos desse estado, Brasília, Distrito Federal, em nome de Jesus, trazendo uma chuva de unção do teu Espírito Santo, sopra dos 4 ventos, Senhor, e quebra as correntes, as juntas e as ligaduras na vida, Senhor, daqueles que estão presos por cadeias de pecado. Vá à frente, Senhor, quebrando grilhões e aguilhões, despedaçando correntes, lançando cadeados ao chão. Senhor, que o teu povo seja revestido de poder, que recebam o teu Espírito. Senhor, que sejam transportados do reino das trevas para o Filho do seu amor, Deus. Aqueles que estão presos, Senhor, no pecado, no engano, na mentira. Em nome de Jesus, nós chamamos a salvação dos nossos familiares, da nossa parentela, do nosso povo, da nossa nação, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Espírito do Deus vivo, prospera o teu povo. Sim, Deus. Cuida do celeiro do teu povo. Cuida, Espírito Santo de Deus, da dispensa do teu povo. Abra a porta aos desempregados. Olha pelo aflito, oprimido, desesperançado, desesperado, triste. Cuida, Deus, da tua nação. Cuida do teu povo. Cuida, Deus, daqueles que não te conhecem. Visita os 4 cantos da terra. Renova a força da igreja do Deus vivo. Visita a igreja, Senhor, perseguida. Salva os perseguidores da cruz de Cristo. Visita todos os países dessa nação e ajuda o teu povo. Em nome de Jesus. Está escrito na palavra do Senhor: a casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Cristo é a rocha inabalável, é a verdadeira rocha, a quem vão todos os homens. Alicerce a sua vida em Cristo, não em homens. Não olhe para mim, eu sou falha, eu sou carne, eu sou humana, mas olhe para Jesus. O seu modelo de cristão não sou eu, não é o seu irmão, não é o seu pastor. O seu modelo é Cristo. E a palavra da verdade está aqui, ó, na Bíblia, a palavra do Deus vivo. Isso aqui não é um livro comum. Isso aqui é o verdadeiro livro, é a palavra, é o verbo vivo, que um dia se fez carne e habitou entre os homens, a saber, Jesus, o Filho de Deus. Aceite Jesus enquanto é tempo. Enquanto ele está no caminho, e é o seu, enquanto você está nesse caminho, Jesus é o seu advogado. Mas um dia ele descerá do céu para julgar todas as nações, subjugar tronos, reis e nações aos seus pés. E nesse dia ele virá como juiz. Por isso, na primeira vez que Deus mandou Moisés ferir a rocha. Por quê? Porque Jesus veio, a rocha inabalável, e foi ferido pelos homens. Mas na segunda vez, Deus disse para Moisés: fale a rocha, porque agora todos vão ter que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que verdadeiramente ele era o Messias, o ungido, o enviado para salvar e buscar todo o que se havia perdido. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Sejam abençoados em nome de Jesus.